Boa tarde. Meu nome é Paulo, eu vou falar sobre redes sociais livres e federadas como alternativa às redes privadas e espionadas. Bom, eu sou formado em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Paraná, lá em Curitiba. Eu moro em Curitiba há 23 anos. Esse sotaque não é de curitibano, então é uma mistura meio de alagoano, que eu nasci em Maceió, com o pessoal do Sul. Então o pessoal de Maceió fala que eu já falo igual o pessoal do Sul, e o pessoal do Sul já percebe meu sotaque na hora que eu falo. Eu estou cursando pós-graduação na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Trabalho com administração de redes e sistemas GNU Linux. Sou associado da associação softwarelivre.org. A associação é a entidade que organiza o FISLI, o Fórum Internacional de Software Livre, que acontece todos os anos em Porto Alegre. O FISLI é um evento exclusivo de software livre, é o maior do país e um dos maiores do mundo. E eu trabalhei na organização da programação do FISLI ano passado e esse ano. E sou curador da área de software livre aqui da Campus Party São Paulo, Campus Party Brasil, que acontece em São Paulo desde 2013, da Campus Party Recife desde 2012 e agora da Campus Party Minas Gerais, nessa primeira edição. Então, a gente se sente bastante feliz em ter a oportunidade de vir aqui para Belo Horizonte, para começar a fazer história, para começar a participar desse evento. E a gente espera que seja o primeiro de muitos, assim como já acontece em São Paulo, assim também como acontece em Recife. Recife é uma edição parecida com aqui, né, uma edição um pouco menor, mas desde 2012 eles estão fazendo lá. E a gente espera que aqui continue nos próximos anos. Bom, a gente está acostumado a usar redes sociais, ou o mais correto é falar mídias sociais, essas mídias privadas, né, que a gente conhece, como Facebook, Twitter, Google+. Essas são as principais. Antigamente, né, tinha o Orkut, foi uma das primeiras redes sociais que a gente começou a utilizar. E todas essas redes sociais, quando eu falar redes sociais, entendam também mídias sociais, porque tem pessoas que não gostam de falar redes sociais, mas vamos usar como analogia a redes e mídias sociais como sinônimos. Então, todas essas redes sociais pertencem a alguma empresa. Então, você cria um cadastro, você entra no sistema da empresa e está acessando os dados daquela empresa, está usando o serviço daquela empresa. Hoje, a maior rede social é o Facebook, como a gente sabe, mas a gente acaba ficando preso ao que essas empresas fazem. Então, já é do conhecimento da maioria das pessoas que o governo dos Estados Unidos começou a espionar, em parceria com a maioria dessas empresas, o que os usuários das redes estavam fazendo, o que os usuários do Facebook estavam postando, o que os usuários do Twitter estavam postando. E isso já se sabia há muito tempo atrás, mas isso veio à tona especialmente com as denúncias do Snowden e aquela coisa toda. Mas o pessoal da comunidade de software livre já sabia disso há muito tempo, já desconfiava que as redes privadas também serviam para espionar, para o governo americano, especialmente, espionar o que as pessoas andavam fazendo nas redes. Então, para combater essa ideia de redes fechadas, de redes de empresas, surgiu a ideia de redes sociais federadas. Aqui tem um gráfico que foi publicado no Estadão, alguns anos atrás, em que explica essa ideia. Então, enquanto uma rede como o Google, o Facebook, você tem os servidores da empresa, né, pegando o Facebook como exemplo, você tem os servidores deles, então tudo que você está usando ali, você está dentro da empresa, está dentro do sistema da empresa. Nas redes sociais federadas, a ideia é que cada pessoa, ou cada empresa, ou cada organização, possa ter o seu próprio servidor com a rede social rodando. O exemplo utilizado no gráfico aqui é o Diaspora, que eu vou comentar um pouco mais para frente. Mas basicamente funciona assim. Eu, pessoalmente, posso instalar o servidor Diaspora na minha casa, no meu servidor, e vou ter uma rede social funcionando. Uma outra pessoa que mora aqui em Belo Horizonte, ou mora em outro local, ou mesmo, né, mora em Curitiba, pode instalar o seu servidor Diaspora e ter a sua rede social funcionando. Então, a gente tem duas redes, é o mesmo sistema Diaspora, mas são duas redes separadas. Eu tenho a minha lá, a empresa ou a organização tem uma outra aqui. A gente pode se comunicar.
Então, o meu usuário na minha rede pode se comunicar com o usuário de outra pessoa em outra rede. A gente pode trocar, eu posso seguir essa pessoa, posso receber as mensagens que ela posta e tudo mais. Essa é a chamada federação. Então, você tem, como o gráfico mostra aqui, um exemplo com 3, você tem vários servidores rodando com o mesmo sistema, mas em locais diferentes. Essa federação não é 100%, porque se eu criar um usuário na minha rede diáspora, eu não posso acessar a rede diáspora de outra pessoa com o meu usuário. Eu posso seguir a pessoa da outra rede, posso postar para a pessoa da outra rede, mas eu não posso fazer login na outra rede. Então, eu tenho que fazer login na minha rede para receber as mensagens de outra pessoa. Então, a gente fala que a federação ela não é 100% efetiva, porque ainda tem essa questão de você ter um usuário específico para o servidor específico. Eu vou falar sobre 4 redes federadas. O primeiro é o Pump.io, o outro é o GNU Social, o outro Diaspora e o outro é o Hubzilla. Vou começar falando sobre redes que são parecidas com o Twitter, são alternativas ao Twitter, ou seja, são aquelas ideias de redes sociais de microblogging. O primeiro deles é o Pump.io. Em maio de 2008, um desenvolvedor americano chamado Yves Promodor lançou um sistema que a ideia era que fosse justamente uma alternativa às redes fechadas de microblogging. Ele chamou na época de Lacônica, e em 2009, quando ele lançou a versão 0.8.1, ele teve que mudar o nome para Statusnet. Então, essa Statusnet usa um protocolo criado por ele, chamado OS Status. Então, ele criou um protocolo próprio, ele criou um sistema próprio, e que a ideia era você postar mensagens mais curtas. A rede social em si se chamava idêntica. Então, você tinha por baixo o protocolo OS Status rodando, e em cima você tinha um sistema chamado idêntica, sendo software livre com código aberto. Na época que ele criou esse sistema, teve mais de 8 mil registros. O pessoal ficou super empolgado de ser uma alternativa livre ao Twitter. Então, teve mais de 8 mil registros e 19 mil updates nas primeiras 24 horas. Isso aconteceu em 2008. Sempre que o pessoal de software livre lança alguma alternativa a um software fechado, há bastante empolgação do pessoal em utilizar esses sistemas, especialmente o pessoal mais ligado ao movimento software livre. Então, na época foi um sucesso, né? O pessoal começou a se registrar, começou a utilizar. Paralelamente a isso, em 2009, um desenvolvedor chamado Matt Lee iniciou uma discussão numa lista sobre criar uma rede federada, uma rede aberta e federada, que fosse um clone para o Facebook. Todas essas ideias vão acontecendo em paralelo, as pessoas vão se movimentando para criar essas alternativas. Em 2009, o pessoal, conversando, pensou em criar uma alternativa ao Facebook. Acabou que essa ideia não foi muito para frente, ficou muito na teoria de como fazer, como desenvolver isso. E em 2010, eles resolveram aproveitar o protocolo do Ivan, né, o protocolo OS Status, e aproveitar a plataforma Statusnet como base. Então, eles já estavam saindo um pouco daquela ideia de fazer alguma alternativa ao Facebook e indo mais para a ideia de fazer microblogging mesmo. Em julho de 2010, eles lançaram um plugin para o Statusnet, que eles deram o nome de GNU Social. Então, o GNU Social era um complemento daquela rede Statusnet. Em dezembro de 2012, o Ivan Promodor, ele falou que estava desenvolvendo uma nova plataforma, mais poderosa, com melhor desenvolvida, tinha aprimorado algumas coisas baseadas no Statusnet, e deu o nome de Pump.io. Então, o Idêntica, que era a rede social, ela migrou do Statusnet para o Pump.io. Ele mudou o protocolo. Como havia esse código já desenvolvido do Statusnet, ele doou esse código para a comunidade e o pessoal do GNU Social resolveu unificar o projeto. Então, o pessoal do GNU Social continuou desenvolvendo o Statusnet e o Ivan Promodor e mais algumas pessoas deram início ao que a gente chama hoje de Pump.io. Então, o Pump.io é uma plataforma que ela é focada no serviço. Você acaba tendo mais do que um microblog, né? Não tem uma limitação de número de mensagens, por exemplo.
Então, ele ampliou um pouco essa ideia. Ele falou, vai ser uma rede social federada, que você vai poder postar mais do que 160 caracteres, como é o Twitter, com um protocolo melhor e tudo mais, né? Ele tem uma interface bastante simples. Eu vou mostrar aqui a interface web dele. Obviamente, ele tem, como por ser software livre, ele tem um código disponível no GitHub, para quem quiser contribuir no desenvolvimento. Então, essa aqui é uma tela. Eu tirei um print, mas vou abrir aqui no navegador. Então, essa aqui é a tela do Pump.io, no servidor Idêntica. Eu fiz uma postagem aqui com um banner aqui da Campus Party, sobre as atividades de software livre aqui da Campus Party. Vocês vão perceber que é uma interface bastante simples. Esse Christopher Weber aqui, por exemplo, ele publicou alguma coisa e o pessoal comentou, fez comentários, fez like, né? Eu posso dar um like aqui. Posso comentar, posso compartilhar e tudo mais. Então, vocês podem ver que é uma interface bastante simplificada. Como eu falei, ela não tem limite de caracteres. Eu posso postar uma mensagem aqui, posso dizer se a mensagem é pública ou se só os meus seguidores que vão receber. E existem diversas configurações. Posso postar imagem, né, como eu fiz aqui com essa aqui, obviamente. Aqui ele foi para outra rede social que eu vou falar depois. Aqui. Posso postar um banner e tudo mais. O pessoal também usa a Idêntica para servir, por exemplo, como página para comentários em blog. Aqui tem um exemplo do blog do... Vou pegar o nome dele aqui, do Bradley Cohn, em que ele postou... Ele tem um blog dele que ele posta, faz as postagens de texto. E se você quiser comentar, ele vai para o Idêntica, ele replicou o texto lá no Idêntica, e você pode comentar aqui no Idêntica. Então, a ideia é parecida com a do Twitter, mas é muito mais aberta do que o Twitter, né? Aqui tem, como a interface web dele é bastante simples, até está a postagem do Ivan Promodou aqui. Como a interface dele é bastante simples, existem alguns softwares, aplicativos que você pode instalar e utilizar. Um deles se chama esse Dianara. Então, esse Dianara tem uma interface mais bonita do que aquela interface web. Opa, deixa eu fechar aqui. Então, aqui tem uma interface mais bonita, você vê se a mensagem foi pública, e você pode dar um like, daí já tem um coração, né? Já é um pouquinho pode comentar e tudo mais. Então, esse aqui é um software que está conectando lá com o Pump.io, para que eu possa fazer as postagens e ler o que as pessoas estão postando. Você pode criar um perfil acessando o site pump.io. Quando você clicar em Try It Now, ele vai direcionar você para um dos servidores que existem, que você pode criar. Como eu falei, várias pessoas estão instalando os servidores dessas redes, então você não precisa estar limitado a um servidor apenas. Você pode criar em outros locais, de outras pessoas, ou você pode ter o seu próprio servidor, Pump.io, rodando. Hoje tem mais de 225 mil usuários na rede Pump.io. Aqui tem alguns perfis que dá para seguir, tem o meu, que é PHLS00, tem o do Ivan, tem o do Projeto Debian, e tem o de algumas pessoas aí que contribuem com software livre. Tem o do Fizzly, que eu falei, né, do evento que eu comentei. Para saber mais, tem alguns links que contam um pouco da história dessas redes. Se você quiser conhecer mais um pouco como é que funcionou o desenvolvimento dessas redes, tem aqui alguns links. E daí tem o GNU Social, que, como eu falei, eles acabaram aproveitando o antigo Statusnet para fazer alguns melhoramentos. A interface web dele é mais amigável do que o Idêntica. Você pode instalar um plugin chamado Keyviter, que deixa a interface ainda melhor. E o limite de caracteres é configurável. Quando você vai instalar o servidor, você pode dizer quantos caracteres você quer que o seu sistema tenha. Normalmente o pessoal instala 160, porque já estão acostumados com o Twitter, mas você pode colocar mais ou menos. Também tem um código disponível no Git, que você pode verificar. Aqui tem a interface, eu vou abrir aqui no navegador. Vocês podem ver que a interface dele é mais bonitinha do que o Idêntica, né? Tem uma interface bastante parecida com a do Twitter mesmo. Aqui tem a linha do tempo, né, que você pode ver as postagens das pessoas.
Uma coisa interessante que eu esqueci de comentar é que, por exemplo, se você pode publicar no GNU Social, nessa rede aqui, ele vai replicar no Twitter. Ele manda as mensagens para o Twitter. Você faz a configuração para que ele, toda vez que você postar, ele manda a sua mensagem também para o Twitter. Tem algumas pessoas que não gostam de usar o Twitter diretamente, então elas postam aqui e mandam no Twitter. Porque tem aquele Leonardo Sakamoto, por exemplo, ele começou a utilizar essa rede. Até uma coisa curiosa que acaba sendo... Essas redes acabam não tendo a mesma fama das redes fechadas, então, obviamente, a quantidade de usuários é menor. Mas o pessoal que mantém esse Kitter.se, então o Kitter é um servidor que está rodando aqui no social. Eles tiveram, um certo dia, eles tiveram um boom de inscrições, assim, muita gente começou a se inscrever e o sistema caiu, o pessoal tomou um susto, assim, porque várias pessoas começaram a se inscrever no mesmo dia. E daí o cara que administra a rede foi pesquisar o que estava acontecendo. Ele descobriu que uma blogueira muito famosa da Espanha, ela fez uma postagem no Twitter e o Twitter apagou a postagem dela. Então ela achou que estava sendo censurada no Twitter. Daí ela tinha ouvido falar do Kitter, do GNU Social. Ela criou uma conta e foi para lá. E falou, quem quiser me seguir, vai lá, cria um usuário nessa rede social e pode me seguir lá. Daí o pessoal que seguia essa blogueira criou o cadastro nessa rede do GNU Social e daí teve uma demanda muito grande de novos usuários e o cara teve que se adequar a isso. Foi bem curioso, assim, como que uma pessoa que é conhecida na internet, né, uma blogueira espanhola no caso, ela consegue trazer várias pessoas para uma rede social diferente apenas porque as pessoas querem seguir, querem ver o que ela está comentando. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Então, esse é o GNU Social. Se você quiser criar uma conta, é só acessar o gnu.io/social/try e você vai ser direcionado para algum dos servidores que tem lá. Muita gente cria conta nesse Kitter.se, que é um servidor da Suécia. Mas no Brasil também tem um servidor, tem um social.libplanetbr.org. O pessoal aqui de São Paulo, lá de São Paulo, criou um servidor próprio e você pode se cadastrar lá. Hoje em dia existem mais de 200 servidores independentes rodando o GNU Social. E daí o nome, quando você instala esse servidor, você pode dar o nome que você quiser, né? Pode dar social.paulo.com.br. Enfim, o nome é você que dá da sua rede e você pode chamar as pessoas para entrar na sua rede ou você pode ter uma rede só com você mesmo. Detalhe, né? Como eu falei, você no GNU Social, se eu crio uma conta no Kitter.se, eu posso seguir pessoas de outras redes. Então, eu posso seguir a Free Software Foundation no Statusnet, no status.fsf.org, por exemplo. Posso seguir o pessoal que está no social.libplanetbr.org e vice-versa, né? Eles podem me seguir. Então, essa é a parte interessante das redes sociais, que você entra num servidor, mas você pode seguir pessoas de outro. Aqui tem mais alguns links se você quiser saber mais, como o gnu.io.social, em que explica como que o projeto surgiu e todos os detalhes a mais, né? Bom, alternativas ao Facebook, né? Redes sociais mais parecidas com o Facebook. A gente começa falando do Diaspora. O Diaspora ele foi criado por um grupo de estudantes nos Estados Unidos. Eles estudavam lá em Nova York em 2010. Eles fizeram uma campanha de crowdfunding para criar uma rede social livre e federada que fosse alternativa ao Facebook. Eles queriam arrecadar $10 mil na época e eles conseguiram $200 mil. Conseguiram muito mais do que eles queriam. Obviamente, isso teve uma repercussão, isso saiu em alguns blogs e o pessoal, uma rede alternativa ao Facebook, que é livre, que é aberta, isso é muito legal, tal. Então as pessoas se empolgaram muito com o projeto e fizeram doações para a campanha de crowdfunding deles. Em novembro de 2010 foi lançada a primeira versão alfa. O projeto foi em junho, eles lançaram em novembro de 2010. Mas como eu falei, muita gente se empolgou e aumentou também a pressão para que eles lançassem logo o sistema, para que eles conseguiram arrecadar bem mais do que eles precisavam. Isso gerou uma pressão. Em 2011, um dos fundadores do projeto se suicidou.
Não há certeza do porquê isso aconteceu, mas algumas pessoas comentam que ele teria se suicidado justamente por pressão em cima do projeto. O pessoal, quando é que vai sair a rede, quando é que vão lançar a rede e tudo mais. Tem alguns depoimentos da mãe dele comentando, por exemplo, que a pressão foi muito grande. Obviamente, os fundadores ficaram bastante abalados com isso, né? Deram continuidade ao projeto, mas em 2012 eles liberaram o projeto, passaram a governança para a comunidade de software livre. Então, eles continuaram ajudando no desenvolvimento, mas quem passou a gerenciar o projeto foi a comunidade. E em 2012 foi lançada a primeira versão estável, em outubro de 2012, em que daí realmente, de fato, ele começou a funcionar. A interface é bastante amigável, ele exibe uma timeline e você pode instalar o servidor Jabber em cima dele, que é um servidor tipo para você comunicação instantânea, né? Como, por exemplo, ele é parecido com o MSN, alternativo ao MSN, por exemplo, mas que usa protocolos livres também. E você pode ver o código disponível dele no github.com/diaspora. Aqui tem a interface dele que eu vou acessar aqui pelo browser. Então essa aqui é a interface do Diaspora. Eu estou no servidor diaspora.softwarelivre.org. E aqui eu tenho uma timeline que as pessoas estão publicando e eu estou acompanhando. Então, se a pessoa tiver um usuário em outra rede Diaspora, como eu comentei, eu posso, estando nessa rede, seguir o que a pessoa publica lá. Então, a Fátima, por exemplo, ela tem um usuário, se eu colocar aqui, no faconte@joindiaspora.com. É um outro servidor, em outro país, e eu estou seguindo o que ela publica lá. Obviamente, ele não é igual ao Facebook, ele não é um clone do Facebook, mas é uma alternativa para quem não quer ficar numa rede fechada. Continuando aqui a apresentação. Você pode criar um usuário no diaspora.softwarelivre.org. Existem mais de 100 pods. Cada servidor Diaspora, eles chamam de pods, POD. Então, existem mais de 100 servidores Diaspora espalhados no mundo. Se você acessar esse poduptime.me, você vai ver lá vários servidores. Você pode escolher um e se cadastrar. E você vê, tem um famoso escritor, blogueiro, jornalista, que ele se sentiu censurado pelo Facebook, e daí ele resolveu criar o seu próprio servidor Diaspora, e ele roda o servidor Diaspora dele para comentar as coisas que ele quer. Estou tentando me lembrar o nome dele agora. E ele só deixa entrar na rede dele quem ele quer. Eu já lembro aqui quem que é. Eu gosto de citar esse caso porque é um caso de um servidor Diaspora que é usado por uma pessoa que é conhecidamente um defensor de... Deixa eu ver aqui. Não está aparecendo. Eu já me lembro o nome desse jornalista. Deixa eu ver aqui. Tá, deixa eu passar aqui. Então, ele criou o servidor dele, ele só deixa entrar na rede dele quem ele quer. E é bem interessante porque é um exemplo assim, de uma pessoa que é uma defensora de ideais de direita e que tem um servidor dele. Às vezes o pessoal associa software livre a coisa do pessoal de esquerda, coisa do pessoal comunista, pessoal que não, pessoal de esquerda e tal. Na verdade não, ele é um cara que usa o servidor Diaspora para o que ele quiser. Olavo de Carvalho, lembrei o nome. Olavo de Carvalho, que é um jornalista, eu acho bastante conhecido aí, de umas ideias bastante polêmicas. Ele tem o servidor dele, Diaspora, ele roda lá, porque ele começou a fazer críticas ao governo anterior, e ele achou que o Facebook estava censurando o que ele publicava, tal. Então ele resolveu criar o servidor Diaspora dele, publicar as coisas que ele quer, e o pessoal que segue ele se cadastra lá e acessa. Deixa eu ver se aparece aqui. Tá, deixa eu voltar depois.
Ele é, se eu não me engano, ele é um dos servidores que tem mais usuários no Brasil. Ah, aqui. The Real Talk é o nome do servidor dele. Então, tá aqui, ó, Olavo de Carvalho. Quem curte as ideias dele pode se cadastrar lá e seguir as coisas que ele publica. Obviamente, eu acho que ele deve ver quem é você antes de aceitar o seu cadastro, para ver se você pode entrar na rede dele. Bom, por último, tem a rede chamada, que hoje se chama Hubzilla. Então, um desenvolvedor, um engenheiro americano que mora na Austrália, chamado Mike McGivern, ele criou em 2010 uma rede chamada Free Indica, que também era uma ideia para ser relativamente uma alternativa ao Facebook. Em 2012 ele mudou o protocolo que rodava. O Free Indica era baseado no OS Status, lá que eu comentei no começo da rede do GNU Social. E ele aproveitou esse protocolo na época, mas em 2012 ele criou um protocolo próprio, chamado ZOT, e lançou uma rede chamada Red Matrix. E em 2015 ele melhorou também, ele mudou novamente, e hoje, em 2015, o Red Matrix passou a se chamar Hubzilla. Então, o Hubzilla é um servidor comunitário de comunidade descentralizado, também tem no github.com/redmatrix/Hubzilla. Deixa eu entrar na interface dele. Aqui um colega nosso mantém um servidor aqui no Brasil. Também tem uma interface de timeline, né, que você pode acompanhar as publicações. Esse aqui é o desenvolvedor que criou o software. Então, se você entra nessa rede, você pode conversar com o criador da rede diretamente com o cara, tirar dúvidas e tudo mais, e sugerir mudanças, se for o caso. Então, também tem uma timeline aqui que você pode seguir. Deixa eu fechar aqui isso aqui. Pronto. Você pode criar um usuário aqui no Brasil, acessando hub.vilarejo.pro.br. O Frederico Gonçalves, ele mantém um servidor hospedado aqui no Brasil. Então, da mesma forma, se você cria o seu usuário nesse servidor aqui, você pode acompanhar pessoas de outros lugares. Por último, eu vou falar um pouco rapidamente sobre a rede Nosfero. O Nosfero é uma plataforma web para as redes sociais e economia solidária. E ele possui várias funcionalidades, como blog, CMS, e discussão temática, agenda de eventos e tudo, e muito mais. Então, se você acessar o nosfero.org, vocês vão ver alguns detalhes sobre o projeto. O importante aqui é que ele é desenvolvido por um pessoal da Bahia, começou a ser desenvolvido por uma cooperativa de desenvolvedores de software livre na Bahia, chamada Colivre. O Nosfero ainda não é federado, então se você instalar o servidor na sua máquina, você não consegue seguir o que outro usuário e outro servidor publica. Ele não tem esse nível de federação ainda, mas o pessoal está desenvolvendo isso. O código está disponível no gitlab.com/nosfero. E um bom exemplo da rede Nosfero é o softwarelivre.org. Ele é muito útil para sites pessoais, para você criar um site para eventos, para comunidades e tudo mais. Eu vou entrar aqui no Nosfero. Então, essa aqui é a rede softwarelivre.org. Para quem gosta de software livre, é sempre legal estar acessando esse site. Você pode criar um usuário lá e você pode ter a partir do momento que você cria um usuário, você pode ter um perfil seu que você pode criar seu site. Então, por exemplo, eu tenho o meu blog pessoal lá, só que eu fiz um esquema para que o phls.com.br passasse a responder pelo meu site. Então, no softwarelivre.org/phls é o que está rodando no meu site. Como eu não publico muitas coisas, eu não preciso de um CMS como WordPress, como Drupal ou Joomla, eu criei o meu perfil aqui nessa rede, no softwarelivre.org, e consigo publicar as coisas que eu quero de uma maneira bastante simplificada. Então, aqui tem as redes de outras pessoas que eu posso seguir, né? Posso ver o que elas estão publicando. Então, é um projeto bem legal.
que é desenvolvida aqui no Brasil. O governo federal tem usado bastante a plataforma Nosfera para alguns projetos de governo, especialmente o governo anterior, né? Eles estão trabalhando na federação da rede para que você possa seguir usuários de outras redes Nosfera. Bom, a gente vai para perguntas. Meu e-mail é esse aí, phls@softdelivre.org. Então, meu usuário no Kitter, meu usuário no Idêntica. Se você acessar kitter.se, você pode criar seu usuário lá. Se você acessar o Idêntica, você pode criar seu usuário lá. O diaspora.softdelivre.org é a mesma coisa. E o hub.vilarejo.pro.br também. Eu tenho usuários no Twitter e no Facebook. Eu não saí dessas redes. É importante entender que algumas pessoas são bastante radicais, no sentido de que você deve sair do Facebook. Não, esse radicalismo não é uma coisa ruim, né? Não entendam radicalismo, esse radical como uma coisa ruim. Mas algumas pessoas defendem que você não deve ter usuário no Facebook e que você não deve ter usuário no Twitter, porque essas redes são fechadas e tudo mais. E as pessoas vão estar te espionando, o governo e tudo mais. Outras pessoas defendem que é importante você ter usuário nessas redes para você falar com pessoas que não conhecem sobre o software livre. Então, eu estando no Facebook, eu posso falar sobre software livre, sobre essas redes federadas, para quem não tem um usuário nessas redes. Eu uso muito o Facebook para publicar coisas sobre eventos que a gente organiza lá em Curitiba e sobre outros eventos de software livre. Então, eu acho que vai de cada um escolher se quer apagar, se quer deletar de vez o seu usuário ou não. Mas é preciso estar consciente que usando essas redes privadas, essas redes fechadas, você não tem total liberdade. E é bastante importante que quando você publica nessas redes, você não se limite a publicar apenas nelas. Então, se você, por exemplo, você quer divulgar um evento que você está organizando no Facebook, é importante que você divulgue também em outras redes abertas, como o Diaspora, como o Kitter, etc. Para não obrigar as pessoas a ter que criar um usuário no Facebook. Se você quer ter um usuário no Facebook, ok, é um direito que você tem. Mas no momento que você se fecha no Facebook, você obriga que outras pessoas criem uma conta no Facebook para poder acessar o teu conteúdo. Então, sempre é ideal que, se você vai publicar uma coisa que você quer que as pessoas vejam, seja um evento, seja uma publicação, uma divulgação de alguma coisa, você não se limite ao Facebook, não se limite ao Twitter, especialmente o Facebook, né, que tem várias limitações de acesso para quem não tem conta lá dentro. Sempre procura publicar textos, né, fora do Facebook, publicar no seu blog pessoal, publicar numa outra rede aberta. Você pode criar um usuário, como eu falei, no softdelivre.org, publicar textos lá, mas que sempre você permita que as pessoas tenham alternativas de acesso ao teu conteúdo, sem precisar obrigatoriamente criar um usuário no Facebook para poder acessar. Tá ok? Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Essa apresentação está disponível para quem quiser no meu site phls.com.br, para quem quiser utilizar e alterar depois, acessar os links e tudo mais. E é isso. Obrigado a todos.